Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, sou a Bispo Eliane, sei que estou aí atrasada, né? Tenho entrado aí pelas madrugadas quase, mas não poderia deixar de trazer para você a aula de hoje, né? Hoje é segunda-feira, faltam alguns minutinhos para encerrar, né? A segunda e nascer aí a terça. Mas eu vou começar a história de Elias. A história de Elias é muito grande, então eu vou dividir ela em 3 partes. Hoje será a primeira parte. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, é no nome santo do Teu Filho amado Jesus, que começamos o estudo sobre Elias e pedimos a direção do Teu Espírito. Pedimos que o Senhor fale conosco e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Elias. Nome hebraico significa o Senhor é meu Deus. Isso mesmo, nome hebraico e significa o Senhor é meu Deus. Elias foi um dos mais conhecidos profetas do Antigo Testamento. É famoso pela sua ousadia em enfrentar o sistema de governo corrompido pela apostasia nos dias do rei Acabe e Acasias em Israel, aproximadamente entre 875 a 850 a.C. O relato bíblico da missão de Elias abrange cerca de 15 anos. De cerca de 865 a.C. a 850 a.C. De todos os profetas, sacerdotes, sábios do Antigo Testamento, poucos tiveram uma influência tão vívida sobre a mente popular de seu tempo como teve Elias. Pouco sabemos sobre sua história antes dele comparecer diante de Acabe, em 1 Reis, capítulo 17. A Bíblia o chama de Tisbita, de Tisbe, nas terras de Gileade. A leste do Rio Jordão, atual Transjordânia. Nada se sabe sobre sua genealogia. Elias ganhou fama em Israel como quem aparecia e desaparecia como vento, como se o Espírito de Deus o tivesse trazido e arrebatado. Sem dúvida, essa é uma das características de um profeta. Saber a hora certa de aparecer e a hora certa de sair de cena. Isso não deixava a imagem do profeta ficar desgastada entre o povo, e isso assegurava ao povo que quando o profeta estivesse nas ruas, era sinal que Deus iria falar com eles. Havia respeito entre os profetas naquele tempo. Respeito que, abre aspas, hoje já não se vê tanto, fecha aspas. Elias serviu como porta-voz de Deus, na ocasião em que o Reino do Norte havia alcançado sua mais forte posição econômica e política desde os dias da separação do Reino do Sul. Eram dias politicamente bem-sucedidos, porém espiritualmente fracassado. Paz do Senhor, pastora Josiane está conosco, Deus abençoe. O rei Onri, pai de Acabe, introduziu uma política de boa relação, de amizade
com as nações vizinhas e selou essa aliança com a Fenícia, casando seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etbaal, o rei de Sidônio. Corremos sérios riscos quando fazemos aliança com pessoas que não temem a Deus tanto em relações pessoais como em relações políticas para com o povo de Deus. Os sidônios não adoravam a Jeová, mas sim a Baal. E Jezabel Tá tudo bem aí? E Jezabel influenciou e persuadiu a Acabe para que em Israel a adoração passasse a ser oferecida a Baal, assim como na Fenícia. Aquele que antes era profeta de Deus não se posicionaram a favor do Senhor, mas preferiram estar ao lado de Acabe, em troca do conforto que lhe proporcionaria ao comer na mesa de Jezabel. No entanto, 100 profetas permaneceram fiéis ao Senhor e foram escondidos por Obadias, sendo alimentados a pão e água para não morrerem. Essa história está lá no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. 450 passaram a ser profeta de Baal, e outros 400 passaram a serem profetas de Aserá, ambos deuses fenícios. É interessante destacar que a mesa não era de Acabe, era de Jezabel. Isso sugere que ela tinha seus próprios recursos e aposentos de refeições e que era também a profeta e benfeitora desses profetas. Pastora Luana, a paz do Senhor. O propósito de Jezabel era fazer com que todo Israel nunca mais adorasse o Senhor Deus Jeová, mas sim a Baal e a Aserá. Por isso que Elias tornou-se uma ameaça para ela. Acabe até construiu um templo para Baal na cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Leia lá, em 1 Reis, capítulo 16, e versículo 32. Enquanto a liderança real estava envolvida na adoração de Baal, Elias tinha a responsabilidade de lembrar os israelitas que era a Jeová que eles deveriam adorar. Elias foi até Acabe e o disse: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses dias em Israel, senão segundo a minha palavra. Isso era uma afronta, não apenas a Acabe, mas principalmente a Baal, pois havia a crença que Baal era deus da tempestade, responsável pela chuva e pela fertilidade da terra. Com isso, Elias estava confrontando o sistema corrupto daquela época e mostrando que a palavra de um só homem, enviado por Deus, tinha mais poder que a palavra do próprio Baal. Elias não era um pregador refinado como Isaías, Jeremias
e sim um reformador rude que desafiou o povo a abandonar seus ídolos e voltar-se para Deus. O povo de Israel dependia das chuvas sazonais para que suas plantações produzissem. Se o Senhor não enviasse as primeiras chuvas temporã em outubro e novembro, e as chuvas serôdias de março e abril, logo haveria grande fome na terra. Porém, a bênção das chuvas dependia da obediência do povo à aliança do Senhor. Deuteronômio 11, 13 e 14. Deus advertiu o povo que sua desobediência transformaria o céu em bronze e a terra em ferro. Deuteronômio 28, 23. É bem provável que Elias tenha se apresentado diante de Acabe em outubro, na época em que a primeira chuva deveria ter começado. Não chovia há 6 meses, de abril a outubro, período do verão, onde o clima é quente e seco. Aí vem o profeta e anunciou que não choveria os 3 anos seguintes, dando assim a soma de 3 anos e meio que Tiago menciona em Tiago 5,17. Essa seca será uma forma de Deus cumprir a sua palavra e ao mesmo tempo manter sua aliança. Deus é sempre fiel à sua aliança, seja para abençoar o povo por sua obediência, ou seja para disciplinar por seus pecados. Uma seca prolongada, anunciada e controlada por um profeta de Jeová, deixaria claro que todos que Baal, Deus da tempestade e das chuvas, não era de maneira nenhuma o Deus verdadeiro. Nos próximos 3 anos, as condições meteorológicas em Israel seriam controladas pelas palavras de Elias. Não é por Deus, foi pelas palavras do profeta Elias. Deus honrou as palavras do profeta. A palavra do homem, de um profeta, estava ali prevalecendo sobre o Deus da tempestade de Jezabel. Esses anos de seca preparariam o povo para o confronto drástico entre os sacerdotes de Baal e o profeta do Senhor no Monte Carmelo. Após isso, Deus ordenou a Elias que se retirasse dali e se escondesse junto ao ribeiro de Querite, próximo ao Rio Jordão. É provável que esse ribeiro seja o profundo vale do rio Jarmuque, no norte de Gileade, terra natal de Elias. Sendo assim, o ribeiro de Querite ficava aproximadamente a 50 quilômetros de Samaria. Ali ele bebia as águas do ribeiro e era alimentado diariamente por corvo, que o trazia pão e carne pela manhã e ao anoitecer. Leia lá, 1 Reis 17, versículo 6. No entanto, com a intensificação da seca, a torrente secou, deixando Elias sem água. Elias permaneceu onde estava mesmo depois que o ribeiro secou, e não tomou atitude alguma
enquanto a palavra de Deus não lhe veio para dizer o que ele deveria fazer. A vontade de Deus nunca nos conduzirá a um lugar onde Deus não poderá cuidar de nós. Elias havia passado cerca de 1 ano no Querite, até que o ribeiro se secasse. E agora a palavra de Deus lhe diria para que fosse a Serepta, pois ali já havia uma viúva escolhida por Deus para cuidar dele. A instrução de Deus pode ter espantado o profeta, mas o Senhor ordenou que ele viajasse cerca de 50 quilômetros ao norte, onde ficava Serepta, uma cidade fenícia, conhecida atualmente como Sarafande, entre Tiro e Sidom. Deus estava enviando Elias para o território gentio. Sidom era a cidade natal de Jezabel. Ironicamente, Acabe e Jezabel estavam procurando Elias e ele estava próximo à terra natal de Jezabel. Deus havia tirado ele de um ribeiro seco para colocá-lo ao lado de uma viúva pobre. Essa viúva estava apanhando lenha para fazer a sua última refeição, com o alimento que ainda lhe restava. Ali Deus estava provocando o cuidado dele para com Elias, e mostrando que Elias poderia confiar nele. Watchon Nem disse: dada a nossa tendência de olhar para o balde e de esquecer a fonte, Deus, com frequência, muda seu meio de suprir as necessidades, a fim de manter nossos olhos fixos na fonte. Quando Elias estava começando a se sentir confortável pela comodidade da providência do Querite, Deus, para corrigir seu foco, mudou-o para Serepta, para ele não ter dúvida da dependência de Deus. Provavelmente Elias ficou cerca de 2 anos em Serepta. Milagrosamente, Deus não deixou que o azeite nem a farinha acabassem. Naqueles 2 anos, era que as estações das chuvas fossem restauradas à terra. Era como que uma ajuda mútua. A viúva de Serepta ajudava Elias, dando-lhe alimento, e a presença do profeta ajudaria a viúva, garantindo para ela o devido suprimento alimentar naquele período de seca. Um dos alimentos que faziam parte de uma refeição básica naqueles dias era um pequeno bolo achatado, feito de farinha de trigo e cozido no azeite, cardápio que foi multiplicado por Deus naquele período da seca. Dessa forma, Elias estava vivendo naqueles anos o peso da própria palavra que havia anunciado a Acabe. A seca que ele havia profetizado havia secado o ribeiro e o deixado sem água. Gente, preste atenção nisso. Nós, os profetas do Senhor, às vezes profetizamos algo e que acabamos sendo vitimizados pela própria profecia que o Senhor atende da boca de um profeta. Então o profeta, ele precisa, esse aqui é minhas considerações de pausa, porque eu falei que eu vou dividir essa história de Elias em 3 partes. Amanhã eu vou trazer mais uma e depois a terceira e final.
Então nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós profetizamos, nós estamos liberando uma palavra, e como profeta que somos do Senhor, o Senhor, a nossa palavra tem peso. O Senhor, ele cumpre, ele atende a profecia dos seus profetas. Só que algumas vezes nós, os profetas, acabamos colhendo junto com a pessoa para quem profetizamos, com a cidade, com a situação, com a igreja. Sofremos juntos. Porque o Senhor pode nos isentar? Pode, mas Ele permite que nós venhamos passar como Ele permitiu ali para Elias, para que nós venhamos ter o cuidado ao liberarmos a palavra profética. Elias profetizou que não choveria sobre a palavra de Deus ou sobre a palavra dele? Foi sobre a palavra dele, mas ele era profeta. Então, Deus atendeu e fez com que não chovesse. Mas o próprio Elias sofreu as consequências da seca. Não tanto quanto aquele povo, mas respingou nele também. Porque respinga no profeta também. E aí, o que aconteceu? Ele ficou um tempo no Jordão. E o Jordão também, né? Ali vai secar. E ele vai ter que andar, né? Aquele quilômetro, 50 quilômetros, até chegar lá em Serepta. E vai passar também lá um estreito com a viúva, né? Então, ele vai sofrer um período também de escassez pela palavra que ele liberou. Porque ali não era só os profetas de Baal e Aserá e o povo idólatra que estava sofrendo, era o povo de Deus também. Ali, com a palavra de Elias, sofreu muito inocente. E quando sofre os inocentes, o profeta sofre junto. Por isso, profetas, nós que somos pela infinita misericórdia de Deus, profetas do Senhor Jesus, precisamos vigiar antes de abrir a nossa boca. Porque tudo que nós profetizarmos, o Senhor fará acontecer. Mas com certeza, principalmente se tocar, se o inocente sofrer junto, respingará no profeta com toda certeza também. Sim, pastora, com toda certeza. Por isso o profeta tem que tomar cuidado com a palavra que libera. Porque se liberou, vai acontecer. E acontecendo, vai respingar no profeta também. E é por isso, pastora, mais ainda que as nossas palavras como profeta precisam ser mais de bênção. Nós precisamos aprender a liberar mais palavras de bênção do que palavra, né, não de maldição aqui, porque se não for uma palavra de maldição, foi uma palavra de exortação, de tratamento. Porque mesmo que nós liberemos, olha, você vai colher isso. Por exemplo, se eu desejar que uma pessoa colha algo e junto com a colheita daquela pessoa, um inocente sofrer junto, vai respingar em mim. Então eu preciso ter todo cuidado para que a palavra seja que Deus, Senhor, sobre a sua palavra, que seja feita a sua vontade. Porque sobre a nossa palavra, isso foi uma prova de que o homem é falho, de que o homem erra, de que o homem, até na hora de profetizar, às vezes não vigia. Né? Porque ele poderia ter dito ali assim: que Deus faça justiça e não venha chover, mas para os deles não venha faltar o pão. Ele era profeta, não poderia acontecer isso? Não seria muito mais bonito? Mas eu acho que ali, tomado pela emoção,
Elias já foi logo, né, soltando verbo, não vai chover, e ali sofreu o inocente, e ali nós vamos acreditar que nesses 3 anos morreram crianças, morreram idosos, morreram pessoas com fome, com sede, e morreu gente não só né, de Baal e Aserá, mas morreu também do lado de Jezabel, mas morreu também o povo de Deus, né? Então, por mais que o Senhor tenha alimentado o profeta ali com, né, o corvo, levando, né, para ele alimento, ele também tinha que respingar um pouquinho nele, para ele entender que o ato dele não foi tão responsável assim. Surgiu ali um pouco de emoção na palavra do profeta. E nós temos que tomar esse cuidado para não liberarmos palavra de qualquer jeito e orarmos antes e entender que aquilo que nós falar, nós estamos semeando, e tudo que nós semearmos, nós também colheremos, né? Outra coisa que eu acho bem interessante no início desse estudo, que eu ainda não tinha reparado na Bíblia, é que Elias não tem a sua geração ali, né? A geração de Elias não fala do pai, não fala da mãe, não fala de irmão. E aí, quando vai para o final da história, né, não querendo trazer aqui para aqueles que não conhecem ainda spoiler, mas no final da história, nós vamos ver Elias ser arrebatado por Deus. Será que Elias não já foi um anjo? Esteve na terra, enviado por Deus e assim voltou para casa? Porque ninguém fala da geração, a Bíblia não menciona, e a história por um todo também não menciona ninguém da geração de Elias, nenhum irmão, nenhum tio, nenhum primo, nenhum pai. Só diz que ele andou com um profeta, com um profeta não, com um rapaz, né, que acompanhou ele por um tempo, depois mudou, depois veio Eliseu. Será que Elias... ele era um profeta que aparecia e sumia. Ficava todo mundo procurando ele, daqui a pouco ele aparecia de novo, e ele só aparecia para entregar o que Deus mandava. Claro que aqui nós aprendemos, né, que um profeta ele tem que procurar de vez em quando sair de cena, assim, para que não caia no descrédito, porque um profeta que se faz muito presente acaba caindo no descrédito. Um profeta precisa ter a sua vida reservada. Um profeta precisa ter a sua vida... Eu estou muito desejosa de dar um estudo de profeta na igreja, eu vou dar essa aula de profeta em nome de Jesus, mas um profeta precisa ter a sua vida reservada, a sua vida preservada, a sua casa, a sua história, porque, né, o próprio Jesus vai dizer que o profeta não tem honra na sua terra, e quando ele começa a ficar muito exposto, ele acaba caindo no descrédito, e o povo começa a não acreditar no que Deus está usando a vida dele. Principalmente quando ele acaba sendo usado pela emoção, quando ele acaba tomando consciência dos fatos e se deixando se emocionar pelo problema. Pastora Luana, tô achando que daqui a pouco eu tenho que sair de cena. É bom, pastora, tem que se reservar mais. O profeta precisa se reservar assim, não é sair de cena, sumir da igreja, não. É sair de cena no sentido assim de se preservar, de se, né, consagrar e se preservar mais, porque a gente acaba caindo sim no descrédito, né? Ele tem aquele momento ali de chegar, entregar e recuar. Chegar, falar e se reservar, se fechar para consagração, para se, né, encher novamente, para poder se abastecer, e a pessoa entender, né, que muitas das vezes as pessoas não têm respeitado o profeta, não têm dado a honra devida ao profeta nos dias atuais. Paz do Senhor, minha filhinha caçula. Bispa Adriana, tudo bem, querida? Muitas das vezes nós temos visto a falta de respeito com os profetas. As pessoas falam na cara: eu não acredito que essa profecia veio de Deus.
E quando ela fala isso, ela peca. Porque mesmo que aquela profecia não tenha vindo de Deus, nós vamos ver aqui Elias dizer sobre a minha palavra. Ele não falou, Deus manda dizer que não choverá por 3 anos em Samaria, em Israel. Ele vai dizer sobre a minha palavra. E isso significa que, vindo de Deus ou não, a palavra de um profeta tem peso e tem força. E pode ter consequência na vida daquela pessoa para quem ela é liberada. Tem que ter esse cuidado, tem que ter esse zelo. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, nós que somos agraciados com o dom da profecia. Cuidado com a palavra liberada aos nossos filhos. Cuidado com a palavra liberada aos nossos familiares, aos nossos amigos. Cuidado com as palavras liberadas nas redes sociais, nos status, stories. Porque são palavras que têm força. São palavras que ganham poder no campo espiritual. E dessa forma, ganha vida. E quando ela ganha vida, acontece. Quando acontece, se inocentes forem vítimas, como eu disse aqui, respinga no próprio profeta como respingou em Elias. Então vamos refletir, Essas são as minhas considerações dessa primeira parte do estudo do profeta Elias, do qual teremos 3 partes. Amanhã e quarta-feira, terça e quarta-feira, que já é terça, madrugada de terça. E quarta, daremos continuidade e eu creio que Deus vai falar muito mais. Você que é profeta, não perca, porque é muito importante. E fica essa curiosidade aí, Será que Elias era um anjo? Ou será que Elias era um homem, como eu e você? Por que a Bíblia e nem a história traz a genealogia de Elias? Por que nem a Bíblia e nem a história, nem a teologia, nem nada fala sobre pai, mãe, irmão? Só fala a cidade que ele era. Por que será? Fica uma pergunta no ar, Para que nós possamos estudar, nos aprofundar, orar. Quem sabe Elias, quando ele foi arrebatado na carruagem, ele só voltou para casa, porque ele já não era desse mundo mesmo. Ele era enviado por Deus. Porque, como nós falamos na aula aqui hoje, ele aparecia e sumia. E ficava todo mundo procurando ele. E quem é que aparece e some, senão os anjos, Mas aí nós vamos entender lá para frente, onde falar, mas e por que ele teve medo? Por que ele entrou para a caverna? Mas quem cuidou dele? Então vamos entender, vamos procurar entender, que existe essa possibilidade? Existe. Não estou aqui, trazendo heresia para ninguém dizendo que ele é. Mas é uma pergunta. E perguntar não ofende. Eu quero botar você para estudar. Se você encontrar alguma referência de alguma genealogia de Elias, traga para mim, porque eu ainda não encontrei. E o estudo aqui vai dizer que não tem. Ele não, a Bíblia nem a história menciona pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, nada. Só fala da cidade que ele era. Deus pode implantar um anjo numa cidade? Por que ninguém fala de nenhum familiar de Elias? Por que será? Amanhã estarei de volta. Amanhã não, Hoje, terça-feira mais tarde, trazendo a segunda parte da história de Elias, para mim, para você, para nós. Promete ser muito boa. E no final, as minhas considerações. E vamos vigiar, vamos orar, vamos estar atentos, porque Deus está falando e vai falar muito mais. Paz do Senhor, pastora Luana, paz do Senhor, pastora Josiane, paz do Senhor, pastora Regina, paz do Senhor, bispa Adriana. Que Deus abençoe a todas vocês, conceda uma madrugada de vitória e vamos profetizar
bênçãos, porque se tiver que respingar em nós, que respingue bênçãos também, né? A paz do Senhor.